Graça e paz. Glória a Deus por estarmos aqui, mais uma oportunidade de estarmos aqui no nosso programa. Você que vem nos ouvindo pela 102,9 FM, a rádio Ainda Há Tempo. Você que vem nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube. Você que nos acompanha também pelo Facebook. Agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui com a gente. Praticamente meia-noite, né? E isso a gente vai tendo esse momento aqui de bate-papo, de conversa acerca do Evangelho, acerca da palavra de Deus, do Evangelho. E é importante que a gente possa estar sempre conversando sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Nesse momento da noite, geralmente a gente conversa sobre assuntos mais delicados. Pela manhã a gente dá um assunto mais panorâmico, uma coisa mais superficial, mais leve. E à noite, geralmente, a gente trata de assuntos que busca, até pelo horário, busca pela reflexão, para a gente pensar um pouco. E a gente tem que falar sobre essa questão nossa da perca da esperança. E cada vez mais as pessoas, elas estão mergulhando, infelizmente, no desespero. O que nós estamos vendo são pessoas mergulhar, uma sociedade que está cada vez mais mergulhando no desespero, perdendo as esperanças, perdendo a confiança nas outras pessoas. Os relacionamentos vêm esfriando. Isso tudo devido a muita coisa, inclusive a questão desse bombardeio que a gente vive nesses últimos tempos, o advento da internet. A internet ela é uma ferramenta muito importante. Ela veio para ajudar. A internet ela veio para ajudar. Ela ajuda bastante. Mas também, como todas as coisas que o homem cria, tem o seu lado negativo. E a internet ela potencializa essa questão negativa, a questão é destrutiva. A sua parte destrutiva, ela é muito forte também. E aí, quando a gente se depara com o texto de 2 Timóteo, no capítulo 4 aqui, que eu vou ler, rapidinho, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério.
essa desesperança que nós estamos aí nos deparando, ela é fruto justamente de tudo isso que a gente leu aqui. Jesus Cristo, ele nos apresenta o Evangelho. O Evangelho é justamente o mapa, o guia, para a gente poder seguir nessa vida, usufruindo das coisas de Deus, usufruindo tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus nos chama, Deus nos criou para que a gente possa viver bem, para que nós possamos usufruir das coisas, usufruir dos momentos, que a gente possa amar, compartilhar a nossa alegria, estarmos juntos também nos momentos difíceis, a gente possa estar ali junto para ajudar, para confortar de alguma forma. E a vida que Deus nos deu é para que a gente viva de forma plena, tranquila, harmoniosa com as pessoas, com as coisas, com o ambiente. Deus não nos criou para viver nessa loucura, atrás de coisas que não faz sentido, que não tem valor, na verdade. Porque quando a gente começa a raciocinar em que quando nós morrermos, nós não vamos levar nada, tudo aquilo que a gente correu atrás perde o significado, perde o sentido. Aí nós começamos a perceber o que de fato tem valor. E o que tem valor são os momentos que vivemos com as pessoas, interagindo com as pessoas, interagindo com o meio ambiente, ou seja, com a natureza, com a criação de Deus. Utilizar a tecnologia, do que a gente desenvolve, mas para justamente para proporcionar que a gente tenha mais tempo. E o que acontece é que as coisas vão surgindo, vão evoluindo, e ao invés de nos dar tempo para usufruir, para viver, o que acontece é o efeito contrário. Nos prende cada vez mais, nos priva de momentos, do tempo, de situações que a gente poderia estar interagindo com as pessoas. No primeiro momento, interagindo com os nossos familiares, com marido, esposa, filhos, os pais, os amigos. A gente deixa disso. Perdemos o tempo. E quando a gente vem se dar conta, já passou tudo. E aí, quando olhamos para trás, observamos que o tempo passou, e você vê que o tempo passou e que você, na verdade, você não viveu esse tempo. Você perdeu esse tempo, deixou de viver. Isso é dado justamente porque começamos a perder a esperança, perdemos a esperança, a fé, deixamos de crer em tudo isso que eu falei, deixamos de crer nos propósitos de Deus, deixamos de crer no que Deus, nos ideais de Deus para nós.
E a gente termina fazendo opções na vida, e essas opções fazem com que a gente se afaste de Deus. Se afaste dos propósitos de Deus, da nossa própria natureza de propósito de criação. Deixamos de amar as pessoas, de viver os momentos bons, deixamos de ter esse contato, pele a pele, olho no olho. E aí, quando a gente olha para trás, a gente deixou para trás pessoas, deixou para trás momentos que a gente podia ter vivido por conta disso que nos envolve e que termina tomando o nosso tempo. E nessa perca de tempo, nessa linha temporal que nós vivemos aqui, que é rápida, que a vida é muito curta, nós deixamos de viver os propósitos de Deus. Deixamos de viver a vida, deixamos de aproveitar a vida, deixamos de proporcionar bem-estar para as outras pessoas, deixamos de viver, de ter um bem-estar também. E aí, o que acontece é uma frustração no final. Quando a gente chega a uma certa idade, no final nos últimos anos das nossas vidas, nós começamos a ter a sensação de frustração. A sensação que poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter vivido mais, poderíamos ter usufruído mais dos momentos com as pessoas. Deixamos de olhar para os nossos filhos e acompanhar o crescimento, o desenvolvimento deles. Deixamos de perceber o dia a dia daquela pessoa que Deus colocou no nosso caminho, que nós escolhemos como companheiro ou como companheira para viver ao nosso lado. Deixamos de perceber. E as coisas vão fazendo com que começa a ocorrer uma distância, um distanciamento das pessoas. Isso já começa dentro de casa. Isso começa já no relacionamento com Deus. Começamos a nos distanciar de Deus. Eu não estou falando aqui de porque não vai aos cultos, participa dos trabalhos da igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que se distancia de Deus. E se distanciar de Deus é justamente se distanciar de tudo aquilo que Deus quer que a gente vivesse, quer que a gente viva. Que viva bem. Que viva em paz. Que viva com satisfação, querendo gastar, viver aquele tempo, aquele momento intensamente. Deus quer que nós digamos sim para a vida, mas sim para a vida que Deus tem para nós, e não uma vida que a sociedade, que o mundo nos coloca como ideal, como opção. E aqui, Paulo, quando fala para Timóteo, ele diz assim para Timóteo: prega a palavra, insista a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Não é só na questão, porque pregar aqui não é só você chegar no púlpito, você chegar numa reunião e falar do evangelho. Não é isso, não. Pregar o evangelho, isso aí não significa muita coisa, não significa praticamente nada, porque isso é o rascunho, é o começo. Pregar o evangelho é viver ele.
Porque eu posso falar aqui e não viver o que eu estou falando. Só aqui estou sentado e falando para você. E não viver. Como se fosse uma profissão. E muitos encaram pastorado, chamado pastoral, como profissão. Estão preocupados com salários, estão preocupados com os direitos trabalhistas, estão preocupados com muita coisa. Mas não estão preocupados de fato com as vidas das pessoas. Porque é a prioridade. É a vida das pessoas. Por isso que nós somos chamados para falar do Evangelho. O chamado pastoral é porque a gente tem. O chamado é para se preocupar com a vida das pessoas. É ter a capacidade de abrir mão da própria vida para poder cuidar da vida das pessoas. Está disponível. Mesmo que aquilo implique em alguns desconfortos. Jesus Cristo nos mostra como devemos agir. Na questão pastoral, inclusive. Jesus Cristo, ele abriu mão de tudo que ele poderia fazer, humanamente falando. A lógica humana, o consenso humano. Jesus Cristo, ele, como pastor, ele se dedicou às pessoas. Jesus, eu sou o bom pastor. E pregar a palavra, insistindo tempo e fora de tempo, isso quer dizer, é a questão da constância. A minha vida, o meu viver, ele é a pregação do Evangelho. Ele tem que ser. Isso não é apenas para pastores. Isso é para todos nós. Porque todos nós somos chamados a esse pregar, a este viver em obediência. Jesus disse, ide pregar a toda criatura. E ele falou isso para todos que se acham na condição de discípulo. Eu e você somos discípulos de Jesus. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você é um discípulo de Jesus. Você foi chamado para ser discípulo, para servir. Você pode não estar no púlpito, estar à frente de qualquer coisa, ministério, não sei. Isso pouco importa. O que importa é que você viva. Porque o seu viver, por muitas vezes, fala muito mais do que qualquer sermão, qualquer mensagem. Por muitas vezes. De repente, até a maioria das vezes. E quando a gente não entende isso, nós abrimos um espaço para um outro ponto muito importante aqui que a gente tem que ler. No verso 3 do capítulo 4, de 2 Timóteo, fala assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Haverá tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Isso aqui que a gente está falando aqui, eu não estou falando aqui de prosperidade, não estou dizendo aqui, olhe, Deus vai te dar a chave da sua casa, do seu carro. Deus está dizendo para mim agora que vai tirar o documento que está lá embaixo e vai botar em cima. E Deus vai te dar a vitória na sua causa. Creia, receba. O Evangelho não fala sobre isso. E quando você não fala isso, as pessoas não querem saber. Incomoda. Dá coceira nos ouvidos. É chato. A sã doutrina está se tornando cada vez mais chata.
menos atraente, porque as pessoas elas estão sendo bombardeadas, aquilo que eu falei, estão sendo bombardeadas pelo dia a dia, pela filosofia humanista, pela compreensão de mundo. São pastores preocupados com salário, são pastores preocupados com a carteira assinada, preocupados com dívidas e ofertas, porque isso vai mexer com o seu nível de vida. Estão preocupados, eu não vou ficar aqui por conta que o meu padrão de vida exige que eu receba mais. Então, tirou o foco do evangelho, acabou o evangelho. Essa pessoa não está vivendo. Ela não está preocupada com a pregação da palavra. E muito menos ainda em viver ela. Ela está preocupada. Eu não estou julgando aqui, não. Estou fazendo uma análise. É uma análise de comportamento. É questão apenas de dedução. Não é julgamento. É dedução. E nós temos que pensar dessa forma. Pensar nisso, pelo menos. Eu e você temos que refletir sobre isso. A vida que nós estamos vivendo agrada a Deus? Será que o que eu estou priorizando agrada a Deus? Será que as coisas de Deus estão me incomodando, são chatas, dá coceira no meu ouvido? Os propósitos de Deus para a minha vida não são interessantes? E é isso que a sociedade está vivendo, é isso que estamos vivendo. E é isso que, infelizmente, estamos deixando isso nos contaminar. Isso está nos contaminando cada vez mais, nos afastando das coisas de Deus, nos afastando de Deus. Estamos perdendo a esperança. Estamos perdendo a esperança de que a palavra de Deus é verdadeira. Estamos nos deixando envolver pelas doutrinas de homens, entendimento de homens, que pegam o texto bíblico e distorcem. E terminam fazendo uma alegoria que foge de toda a essência da palavra de Deus. Se você pegar, leia os evangelhos, leia Jesus Cristo, leia os evangelhos. E aí, a partir disso, você compara toda a Bíblia a partir de Jesus. Quando você começa a comparar isso, tudo isso se quebra. Tudo isso é quebrado. Aí a verdadeira essência, ou seja, a sã doutrina, ela pula, ela salta das Escrituras. Quando começamos a ler a Bíblia a partir de Jesus, considerando o que Jesus fala, a sã doutrina, ela salta. Ela salta. Pá. Você começa a ver. Aí quando você começa a ver a sã doutrina saltar das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, aí você percebe o engano. E toda essa estrutura que vemos diante dos nossos olhos, elas caem por terra. Elas não se sustentam. Eu falei em outro momento, você lá no nosso portal, no nosso canal, você vai lá e você vai ver, vai assistir. Jesus Cristo, ele desmonta toda a doutrina criada por homens. Toda a doutrina que não é a sã doutrina. Jesus desmonta toda a teologia. Tira o argumento de todos os teólogos. Desmancha essa estrutura. Desmancha tudo isso. Então, justamente
Aqui fala em 2 Timóteo o seguinte, ó, porque virá tempo em que as pessoas de que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, achando chato, que incomoda, se cercarão de mestres segundo suas próprias cobiças, ou seja, eles vão buscar, as pessoas buscam aquilo que lhe convém. E é isso que está acontecendo. A sã doutrina, quando as pessoas, você traz a sã doutrina, o que vai acontecer é que pessoas que já estão acostumadas, viciadas, foram treinadas a viverem, né, nesse sistema religioso, elas, por terem vivido isso, viverem nisso também, claro, elas pegam e se afastam da palavra de Deus e buscam justamente o entendimento que lhe convém. E aí você entra nas teorias que você quiser, nas teologias que você quiser, nas doutrinas que você quiser, que existem várias para todo gosto. E que nós vemos são a instituição igreja e suas denominações cada vez mais se afastando, saindo do Evangelho. Elas saem do Evangelho. Elas começam a viver as suas doutrinas. Ah, porque a doutrina da minha igreja é assim. Ah, porque a doutrina da minha igreja é assim. Mas por que, ao invés de pensarmos na doutrina da igreja, por que não pensamos na sã doutrina, no que a Bíblia fala? Estamos preocupados com o que a igreja pensa, com o que a igreja fala, mas não damos o devido crédito ao que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala. A doutrina da igreja ela tem que ser confrontada pela Bíblia. Se ao confrontarmos a doutrina da igreja com a sã doutrina, ou seja, com o que está escrito na Bíblia, nos evangelhos, principalmente, porque o evangelho é o Novo Testamento. Eu tenho que ver tudo a partir de Jesus. E Jesus, ele se manifesta no evangelho. Ele fala no evangelho. É aqui que Jesus fala, é no evangelho. Então, se a doutrina da igreja, ao ser confrontada com o evangelho do nosso Senhor Jesus, se ela resistir, ou seja, se ela passar por essa confrontação, tudo bem. Mas se não passar, fique com o que está escrito na Bíblia. Deixe essa doutrina pra lá, de lado. Não considere essa doutrina. E cuidado a isso, a esse erro, nós estamos perdendo a esperança, perdemos a esperança. As pessoas estão tirando as próprias vidas, morrendo, se suicidando, porque elas perderam a esperança. Porque a religião não salva. Quem salva é Jesus. E só encontramos Jesus no Evangelho. Encontramos Jesus aqui. E aí, deixamos de viver. Vivemos desesperados. Vivemos desesperados. É isso que está acontecendo. As pessoas vão para a igreja, se reúnem naquele local e voltam vazias. Não há esperança. O que há é um anestésico psicológico.
anestesia a mente por um momento. Mas depois a pessoa volta à sua realidade. E a sua vida não está sendo transformada pelo Evangelho. O que o Evangelho está deixando de ser pregado e que está sendo pregado são doutrinas. Cada igreja que tem a sua doutrina. E o mais triste de tudo é que quando a sã doutrina ela é exposta, as pessoas elas não dão crédito, porque elas estão acostumadas a ouvir sempre a mesma coisa. E quando a sã doutrina chega até essas pessoas elas estão tão decepcionadas. E o pior de tudo, sem esperança. Por conta da doutrina humana, as pessoas perdem a esperança. Na verdade, perdem a esperança no Evangelho. Perdem a esperança em Cristo Jesus. Porque é o tempo que passaram debaixo de doutrinas de homens, o Jesus que elas conheceram, a decepcionaram. Porque o Jesus que foi pregado não é o Jesus que está aqui. É o Jesus segundo a visão doutrinária, segundo a visão teológica. E por conta disso, as pessoas perdem a esperança, perdem a confiança, deixam de crer, perdem a fé. Porque ainda, dentro do entendimento dessas pessoas, a religiosidade encontrada dentro dessas doutrinas, os seus ritos, ainda são o que elas compreendem como espiritual. E aí, abandonam a fé, perdem a esperança, deixam de crer, e aí se transformam em presa fácil. São tragadas. Essas pessoas são destruídas. Porque não tiveram encontro, não experimentaram da sã doutrina, não sentaram para conversar sobre o Evangelho, viveram apenas a algazarra, o emocional, a emoção, a flor da pele. Viveram uma mentira. E quando elas caíram em si, não caíram apenas em si, caíram de onde estavam. Foram ao chão, literalmente. E umas chegam até o fundo do poço. E essas, quando chegam ao fundo do poço, o risco maior, o risco de tirar a própria vida, do desespero extremo, é bem maior. Então procure viver. Procure viver a sã doutrina, procure viver o Evangelho. Na dúvida, pegue a doutrina que você vive e confronte o Evangelho. Confronte com o que Jesus disse. Sempre confronte tudo. Até mesmo o que eu estou falando para você aqui, você confronte com o que Jesus disse. Você pega o que eu disse, anota, está registrado aí em vídeo, pega esse vídeo, anota os tópicos que eu falei e compare. Compare aqui com o que Jesus disse.
Compare o que eu disse aqui com o que está no Evangelho. Compare. Faça da mesma forma. Compare aquilo que você ouve, compare aquilo que você enxerga, a doutrina que você está sendo ensinado, compare com aqui. O que Jesus disse. O que Jesus disse. Não compare com o que Paulo disse. Compare com o que Jesus disse. Você compara o que Paulo disse confrontado com o que Jesus disse, com o que Jesus falou. Confronte Paulo com Jesus. Até o que Paulo disse, você confronte com Jesus. Qualquer um dos apóstolos, pegue e confronte com Jesus. Pega o que Calvino falou. Porque Calvino, as pessoas pegam Calvino e comparam com o que Paulo falou. Mas compare o que Calvino está dizendo, segundo o que ele entendeu de Paulo, com o que Jesus disse. E assim com todos. E repito aqui, inclusive eu. Pega aqui, fica até mais fácil, tá em vídeo. Pega o que eu disse aqui em outros vídeos e compare com o que Jesus falou. Porque Jesus é a chave teológica, é a chave hermenêutica, é Jesus Cristo. E aí quando você fizer isso, aí você analise a sua própria vida. Ao analisar a sua vida, confrontada com o que Jesus coloca como exemplo, aí você entenda que Jesus Cristo nos dá esperança. A esperança de vivermos plenamente o que Deus tem para nós. Aí você vai ver que tudo aquilo que você está passando, nada se compara com o que Jesus tem para nós. Você vai ver que o que você está passando é muito pequeno comparado ao que Jesus já venceu por nós. Você está entendendo? Isso é sã doutrina. A nossa esperança, a nossa força, o ânimo, ela vem na sã doutrina. Quando você começa a compreender a sã doutrina, você tem tudo isso, porque você agora entende. E você compreende que o que você está passando, as dificuldades que acontecem, que todo mundo vai passar por dificuldades. Mas quando você compreende que essas dificuldades, e você compara com o que Jesus já garantiu, o que Jesus já reservou para nós, aí você tem força para vencer isso. Porque a tua esperança não está na resolução de uma situação específica. A tua esperança já está lá em Cristo. Não está aqui. A minha esperança está em que isso aqui se resolva, esse problemazinho aqui, esse problema que eu estou passando se resolva. Essa situação, que eu supere este momento. Não está nisso. A tua esperança já está em Jesus. E quando você entende que a tua esperança, de fato, está em Jesus, e você conhece Jesus através do Evangelho, a sã doutrina, você conhece Jesus, de fato, não pela doutrina dos homens, mas pela própria palavra, a sã doutrina. Quando você conhece Jesus, de fato, aí você compreende que essa esperança, essa esperança não é só esperança, agora é certeza. E você entende que o que a gente vive aqui, o que você está vivendo aqui, não se compara pelo que está te aguardando.
Essa é a esperança. Pode estar difícil aqui. E pode terminar difícil. Terminar até muito mais difícil ainda. Mas você sabe que aqui é temporal. O que está por vir é eterno. O que Jesus nos garante é eterno. Nunca se acaba. Jesus, quando fala para a mulher samaritana, diz: eu vou te dar essa água, você vai beber e você vai ter sede ainda. Mas da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. O que Jesus está falando? Jesus está tratando do eterno. É na eternidade. O que Jesus lutou, o que Jesus fez por nós, não é uma coisa que está presa a este tempo, a um momento apenas, ou uma situação circunstancial, momentânea. É eterno, é para sempre. Aí quando você entende isso, aceita isso, você compreende, você aceita, você confia, e você deposita a tua esperança neste ponto, que é o que tem importância de fato, é o que está valendo de fato. Aí você, quando você vem para essa questão linear de tempo, você enxerga com outros olhos. Você não enxerga mais com os olhos carnais, humanos, mas você enxerga com os olhos de Deus, com um entendimento espiritual. A tua compreensão é um upgrade que você recebe. A tua compreensão é outra. A tua vida muda. O teu entendimento acerca das coisas muda. Vão mudar. E aí você se torna forte, mesmo as pessoas te olhando e na visão humana te enxergando como um fraco, como um pequeno, o menor de todos. Mas na verdade você é mais forte do que todos pensam. Porque tua esperança não está na linearidade do tempo, do aqui, do agora. A tua esperança, ela transcende isso. Ela está no espiritual, naquilo que Jesus garante. Que você possa entender isso. Que você possa compreender isso. Que você possa viver isso. Aí você vai ter muito mais força, muito mais calma, equilíbrio para resolver os problemas. Aí os problemas, o tamanho deles diminui, não são mais tão assustadores como parecem ser. Porque você vai estar vivendo os propósitos de Deus, as prioridades de Deus na tua vida. De verdade. Verdadeiramente, você vai estar vivendo os planos de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.